Nelly é o nome da vez. Vamos lá. Jogadores importantes estão de saídas e jogadores de peso estão entrando no radar do Cruzeiro. Vamos aqui apresentar uma lista dos principais jogadores que vão sair e vamos também colocar quem está chegando no Cruzeiro Esporte Clube. Galera, aqui não tem achismo, aqui tem realidade. A gente coloca para vocês. Tite vai resolver hoje se vem para o Cruzeiro. Tudo indica que sim. Antes de começarmos esta importantíssima live, eu quero dizer para vocês, né? Vamos agora engajar, cada um curtir, compartilhar, levar para outros cruzeirenses, porque aqui são opiniões fidedignas, opiniões que a gente trabalha o dia inteiro para trazer para vocês e com fontes importantes, tá bom? Vamos lá, segura aqui. Primeiro, galera, nós vamos mostrar aqui para vocês, né, a questão de 2026, né, para que a gente possa colocar aqui na íntegra. Eu anotei alguns pontos importantes para que a gente possa falar. O Cruzeiro vai passar por esses ajustes importantes. Inclusive agora o planejamento do Cruzeiro, graças, né, ao aí, diretor de futebol Joaquim Pinto, que está sendo realizado com muito afinco, com muita capacidade no Cruzeiro Esporte Clube. E já iniciou. Agora é o seguinte, o Cruzeiro vai ter o técnico, né, que deve acertar hoje, que é o Tite. Tite deve acertar, deve ser o técnico. E ele vem, claro, com aquele modelo de jogo, mas já sabendo que aqui tem uma gestão que já trabalha há 2-3 meses preparando para 2026. E isso que é importante hoje no Cruzeiro. Por isso que eu falo, uma diretoria competente, uma diretoria que ama, uma diretoria que trabalha e uma diretoria que quer título. Isso é valioso demais para o Cruzeiro e o Cruzeiro vem forte. Mas há algumas aí controvérsias, deixa eu dar uma olhada aqui, que a gente precisa, né? Claro, a gente faz a coisa com sinceridade. A gente não pode chegar aqui e falar coisa que realmente não está acontecendo. Quem deve sair e está com futuro indefinido? Vamos lá. Gente, William. Primeiro, William. Eu acho que o William ele não está correspondendo à expectativa há muito tempo na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro tem Fagner. Agora, eu não sei se o Corinthians vai prorrogar o contrato do Fagner. Isso é uma incógnita ainda, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Se prorrogasse o contrato do Fagner, o Cruzeiro poderia sim entrar em um acordo com o William e fazer a venda. Agora, o Cruzeiro tem também o Cauã Moraes, jogador novo que chegou para buscar a posição. Se o Fagner ficar, o Cruzeiro não precisa de ir ao mercado e, claro, aí deveria dispensar o William. Eu acho que tudo tem seu prazo de validade. E o William, eu acho que já deu. Gamarra. Esse não tem condição, né, gente? Principalmente não teve minutagem na equipe do Cruzeiro. Outro jogador que vai sair. Jonathan de Jesus recebeu proposta. E o Cruzeiro estuda se vende ou não para a Ásia, especificamente a Rússia. E a questão do Jonathan, se o Cruzeiro vender, é por uma boa grana mesmo. Já está na mesa 9 milhões lá pelo jogador. E pode ser que ele deixe o Cruzeiro. Se deixar o Cruzeiro, aí sim o Cruzeiro vai contratar. A bola da vez aí está naquele Zagunino, zagueiro do Fluminense. Né? É daquela espécie para lá, né, gente? A gente vai colocar aí se ele conseguir a venda. Há burburinhos tocando aqui que Kaique vai receber uma proposta milionária também. Se receber, é outra contratação, porque tem que fazer na lateral esquerda
que o Cruzeiro tem Cauã Prates. Aí só ele não dá, né? Mas Caiquinho, tomara que ele fique mais uma temporada no Cruzeiro, amadureça mais. É um bom jogador, um bom lateral que precisa de continuar. O Wallace, gente, tem contrato, mas o Cruzeiro tem que resolver essa situação. Não dá para ficar com o Wallace. Infelizmente, não dá para ficar com o Wallace. O Cruzeiro vai ter que resolver essa situação, né? Eduardo, fim de contrato, fim de papo, porque não dá também, 36 anos, não entregou, não tem mostrado esse futebol que a gente se espera nele, né, galera? Então, e custo alto também, então fica complicado essa situação. Então, ele não se encaixa no modelo. Japa, gente, eu acho um bom jogador, mas eu acho que deve ser emprestado para pegar algumas minutagens aí. E um menino novo ainda, de futuro, bom jogador, teve poucas oportunidades com o Léo Jardim aí no final, mas é um jogador importante sim. E vamos ver, né, o que o Tite, se for ele realmente confirmado hoje, o treinador, o que vai falar sobre o Jair. Bolassi, pelo amor de Deus, já não dá, né, Bolassi? Grande Bolassi, né? Grande figura. A gente agradece aqui pela passagem pelo Cruzeiro, mais uma figuraça sensacional aí que ajudou muito em questão de grupo. Marquinhos, eu acho que quando ele melhorar da sua contusão, tiver pronto novamente, o Cruzeiro vai negociar. Não dá para ficar com o Marquinhos também. Marquinhos não tem bola para ficar no Cruzeiro, né, galera? Já foi demonstrado isso e não tem condições absolutamente nenhuma. Agora fica incógnita, Wanderson, ele mostrou taticamente só para o técnico Leonardo Jardim. Mas Janderson foi totalmente ineficiente no ataque, jogador de ataque, era jogador de drible, jogador que parte para cima, etc. Ele é muito aplicado. O Tite também gosta muito desse jogador aplicado, jogador que atende, jogador que marca, etc. Eu, no meu caso, eu dispensaria também o Wanderson e contrataria um jogador. Gente, o Cruzeiro precisa de bancos, ele precisa de 18 titulares. Como assim? Poxa, cara que entra e continua a mesma coisa, se quiser ganhar título. Sem banco de reserva não ganha título, não ganha. Olha aí o Cruzeiro agora, nesse último jogo contra o Corinthians, o técnico Léo Jardim ficou segurando as substituições, sabendo que o Mateuzinho Henrique, o Lucas Silva já estavam em estados deploráveis com questão física e acabou que não colocando nenhum do jogador, quando colocar faltando 40 minutos, faltando 10 minutos, 8 minutos, então é sinal que ele não confia no banco de reserva que tinha no Cruzeiro. Se ele mudasse, tivesse jogadores à altura que pudesse mudar os dois volantes, o Cruzeiro seria outro, não tem dúvida. Contra aquela partida contra o Corinthians cresceu com a entrada de Garro, a entrada dos caras lá, que desarticularam o meio de campo do Cruzeiro. Então é isso que precisa. Caso polêmico que eu vou debater muito hoje na live das 19 horas que a gente vai fazer, eu, Antônio Célio, Mário Silva, é a questão do Gabigol, hein? Gabigol tem contrato com o Cruzeiro, Gabigol ganha quase que em torno de 3 milhões de reais, o Santos tem interesse neste jogador, né? E ele caiu em conceito amargamente com o torcedor do Cruzeiro depois do pênalti perdido. Então é um jogador que dificilmente vai ficar no Cruzeiro, viu, galera? Galera, agora vamos falar sobre Martinelli. Martinelli, tá? Tem mais alguns jogadores que eu deveria estar falando deles aqui. Mas Martinelli, jogador de 24 anos, volante, né? Tem um valor aí estipulado em 14 milhões de euros, mas é uma grana que o Cruzeiro, eu acho que deveria investir, porque é uma chegada importante. É aquele jogador que chega para disputar a posição. Com quem? Com o Lucas Silva, que precisa de um banco de reserva. Já pensou Martinelli titular, Lucas Silva no banco de reserva, para entrar quando for preciso? Aí sim, aí o Cruzeiro vai ter banco de reserva. Então, sobre Martinelli, o Cruzeiro entrou em contato com
o Fluminense, com o empresário do jogador. É jogador de 24 anos, ele veio da base, né? Passou por algumas bases aí do interior de São Paulo, ele é de Presidente Prudente, então é um jogador de muito valor técnico, importantíssimo para o Cruzeiro Esporte Clube. Eu não titubearia, eu aprovaria muito a vinda desse jogador, o Martinelli, pelo o seu potencial. Ele ganhou Copa Libertadores pelo Fluminense, atuando sensacionalmente bem. Ele atuou, ele disputou o Mundial, Copa do Brasil e vem disputando todos os campeonatos aí com a camisa do Fluminense. E é um jogador que parece que quer respirar outros ares agora, e o empresário coloca o Martinelli como uma possível saída da equipe do Fluminense. Então, esse seria sim um grande investimento, um investimento importante, uma composição de banco de reserva na equipe do Cruzeiro. Ali você disputaria, olha, no meio de campo você tem CT Romero, CT ali o Lucas Silva, CT o Martinelli, né, ali no meio de campo. Aí o Christian, alguém vai ficar no banco. Isso é valioso e muito importante, galera. E faz com que o Cruzeiro se qualifique. O Cruzeiro precisa de qualificação, precisa de melhorar essa condição. E Martinelli eu vejo como um bom jogador, jogador pontualíssimo, que pode chegar e ajudar e resolver o problema de meio de campo. Você pode contar com ele na titularidade, sem sombra de dúvida. Se o técnico optar por Lucas Silva, se o técnico optar por ele, é uma questão que vai ser de igual para igual. Os jogadores que chegaram, né? O Matheus Cunha, que assinou o contrato com o Cruzeiro, o Aragão vai sair, já coloquei aqui também, e o Vide Real, que é um excelente jogador. É isso aí. Eu vou explicar tudo isso na live de hoje, às 19 horas. Eu convido você a não perder aqui no canal o Tempo da Bola GB, que eu vou detalhar mais assuntos, mais com tempo, mais com liberdade e mais com discussão com os nossos apresentadores. Sandro Braga para o Tempo da Bola GB.